Meu Senhor Jesus, graças te dou por mais uma palavra abençoada que o Senhor nos dá no dia de hoje, que nos ensina, nos instrui, nos educa, nos enche do conhecimento do Senhor. Oh, aleluia! Nada está oculto a ti, nada é maior do que o teu amor, nada é maior do que a tua misericórdia e graça divina. Aleluia! Nada é tão difícil, Senhor, para o teu poder. Nos lava, nos regenera, nos faz alvos mais que a neve, nos esconde da corrupção deste mundo pagão, deste mundo que não tem nada em nós, meu Deus, em que não tem nada a oferecer. Eu te agradeço em nome de Jesus, pois tu és a nossa justiça, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Nós estamos estudando a doutrina da regeneração, doutrinas da salvação, criados segundo a imagem de Deus. Nós já falamos sobre a sua importância, falamos sobre a sua natureza, da sua necessidade, e hoje vamos concluir esse assunto dizendo como se alcança a regeneração. Primeiro, é que ela é uma obra de Deus. A regeneração é uma operação divina, ela não é efetuada por se resolver viver uma vida melhor, nem por deixar certos pecados, nem por ser membro de alguma igreja, por melhor que seja, nem por qualquer cerimônia. O apóstolo João disse que nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não recebemos dos nossos pais um novo nascimento, herdamos deles a natureza de Adão, o velho homem e a carne com todos os seus desejos depravados. Nem recebemos de nenhum pastor, de nenhum padre, o evangelista o novo nascimento. É uma obra exclusiva de Deus. Tiago fala na sua epístola, no capítulo 1, versículo 18, que segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Assim, meus amigos e irmãos, como nada fizemos para efetuar o novo nascimento, o nosso nascimento carnal, tampouco poderíamos produzir um novo nascimento por esforços próprios. O Espírito Santo, esse é o divino agente pelo qual é efetuada a nossa regeneração. É por isso que o novo nascimento, o apóstolo Paulo chama em Tito capítulo 3, versículo 5, de renovação do Espírito Santo. Assim, nascemos do Espírito Santo, disse Jesus em João. E qual é a responsabilidade humana nisso? Primeiro, submeter-se a Deus. Deus nunca obriga ninguém a agir contra a sua vontade, mas através da Bíblia, ele convida o homem para a salvação. O último convite da Bíblia se acha no Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Está escrito: o Espírito, o Espírito Santo de Deus, que fala à igreja, que Jesus deu à igreja, e a noiva dizem: vem, estão convidando você. A igreja testemunha a respeito de Jesus Cristo para o pecador. Aquele que ouve, diga, isto é, Jesus Cristo também está te convidando, vem. E aquele que tem sede, Jesus disse que daria uma fonte a jorrar para a vida eterna dentro de você. Se você tem sede, então venha. Quem quiser recebe de graça a água da vida. E a segunda responsabilidade humana é crer na palavra de Deus. A Bíblia foi escrita para quê? João capítulo 20, versículo 31 diz que para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo todos tenham vida em seu nome. E Jesus disse também em Lucas capítulo 11, verso 28, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus também fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados os que ouvem, os que leem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, pregando em Antioquia há muito tempos atrás, diz em Atos capítulo 13, versículo 39, que por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais os homens não puderam ser justificados pela lei. Eu já citei esse verso aqui no começo, Tiago capítulo 1, versículo 18, diz que nós nascemos de novo, então, pela palavra da verdade. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 23, afirma que não é de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus. Então, somos gerados, portanto, pelo Evangelho, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 15, pelo Evangelho eu vos gerei. Em Romanos capítulo 3, verso 22, diz que todos têm de crer para serem salvos, pois todo aquele que crê no Evangelho recebe a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.
para todos os que creem, porque não há distinção. E como fazemos isto? Versículo 9 do capítulo 10 de Romanos diz aqui com a boca que se confessa Jesus como Senhor e no coração que se crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos para a salvação. A terceira responsabilidade humana é aceitar Cristo pessoalmente. O apóstolo João escreve no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, a todas as pessoas, quanto recebem, Jesus Cristo dá-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus amigos e irmãos, Deus é quem efetua a obra, mas cada pessoa tem de convidá-lo a regenerar sua vida e crer que ele pode fazê-lo por meio de Jesus Cristo. Quando assim recebemos Jesus Cristo, nascemos de novo. Jesus explicou o que o homem tem de fazer para alcançar a regeneração quando disse a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 14, E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja só, quando os israelitas eles vagavam no deserto, depois de pecar contra Deus, aquelas serpentes abrasadoras, o deserto, a areia do deserto já é quente, Então esse animal é muito mais quente ainda, É como se fosse de fogo, Mordiam as pessoas e morriam gente para todo lado. Moisés orou e Deus lhe disse que levantasse numa haste uma serpente de metal e prometeu-lhes que todos que olhassem para a serpente com fé ficariam curados. Então imagine comigo a seguinte cena: um homem que já foi sarado pelo olhar da fé vai à tenda do amigo doente, conta-lhe como foi curado. O moribundo responde: é inútil, tenho muita febre e o meu corpo está torturado de dor. Não tenho força para sair e olhar. Não vejo que estou morrendo? Mas o amigo diz: sei que este olhar vai sarar você, vai curar você. Eu estava doente assim tanto quanto você. E olha só, eu olhei e fui curado. Então o doente se levanta, amparado nos braços do amigo, que o leva até a porta da tenda. E agora ele diz: olhe antes que seja tarde demais. O doente olha e uma luz ilumina os seus olhos. Vida nova entra no seu corpo e ele imediatamente se sente melhor. Então ele grita: estou curado, graças a Deus, fui salvo da morte. Esta situação, esta cena, ela tem implicação profética. Analisamos essa outra cena que aconteceu muito tempo mais tarde. Jesus está pendurado na cruz do Calvário, porque Jesus havia dito no versículo 14, que o Filho do Homem tinha que ser levantado numa cruz, numa haste, E eu escuto ele dizer: olhai para mim e sede salvos todos os moradores da terra. Mas o pobre pecador responde: não é para mim, eu sou pecador demais. E a voz de Jesus insiste com ele de novo: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O pecador olha, é salvo, nasce de novo, ele é agora um filho de Deus. Isso é o que acontece quando um pecador arrependido dos seus pecados olha com fé para o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E assim, meu amigo, nós chegamos ao fim desse estudo e conhecemos a doutrina da regeneração. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, receba-o neste momento pela fé. Seja um filho de Deus, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Que Jesus te abençoe. Na próxima semana vamos tratar da doutrina da justificação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus.